Querido, bom e amado Pai, graças te damos, Senhor, pelo privilégio que tu nos dás de uma vez mais poder vir louvar-te à tua santa casa. Nesta hora, Senhor, queremos te pedir que tu possas aceitar este culto de louvor e adoração a ti, Senhor. Queremos também te pedir que tu possas abrir o nosso coração. Vem estar connosco, Senhor, vem fazer-te presente neste momento. É tudo o que pedimos, não que mereçamos, mas em nome do teu Filho amado, Jesus. Amém. Nós damos as boas-vindas a todos os irmãos esta manhã, neste momento em que louvamos o nosso Senhor, e damos também as boas-vindas às nossas visitas, que se possam sentir todos bem no nosso meio, e vamos continuar a louvar o nome do nosso Senhor, entoando as estrofes do hino número 286, 286. Irmãos, vamos agora orar ao Senhor e vou pedir que se coloquem também de joelhos, por favor.
Querido e bom Pai, obrigada por estarmos aqui reunidos no Teu dia santo, sábado, bom Pai, para louvar o Teu nome. Quero-te agradecer por tudo o que tens feito na nossa vida e que possas continuar a orientar este culto e que as palavras que forem proferidas pelo pregador sejam as Tuas. É o que eu te peço e suplico, em nome de Jesus. Amém. Continuando o culto nesta manhã, vamos dar início aos dízimos e às ofertas, começando primeiro pelas crianças. Agradecemos. Muito obrigado, Pai do Céu, por esta oportunidade que nos dás, pela vida, a saúde e pelo partilhar daquilo que Tu nos dás, para que muitas almas venham ao encontro da salvação e sejam salvas para Ti. Dá-nos um bom sábado debaixo do Teu cuidado. Tu nos guardes e nos protejas com os Teus santos anjos. Pedimos isto em nome do nosso Salvador. Amém.
Muito bom dia, bom sábado. Estão bem dispostos? Sim. Vocês sabem, a história que eu vos trago hoje é uma história de uma menina chamada Miriam. Alguém aqui chama-se Miriam? Vocês conhecem alguém? Ah, muito bem, muito bem. Muito bem. E esta história, tu conheces uma Miriam? Muito bem. Muito bem, muito bem. Então, depois vocês contam esta história à Miriam também, está bem? Esta senhora, menina Miriam, ela vivia no Egito. Vocês sabem onde é que fica o Egito? É. Tem pirâmides, muito bem. E muita areia, muito bem. Exato. E esta menina Miriam vivia lá no Egito. E no Egito havia um senhor, que era um faraó, que ele era muito mau. Vocês sabem porquê? Era o faraó, não é? Pois é. E este senhor que era muito mau. Muito bem, Ricardo. Vamos então agora continuar. Muito bem. E este senhor, faraó, ele era muito mau, vocês sabem porquê? Porque ele decidiu mandar matar todos os meninos que nascessem do povo de Deus, do povo dos hebreus. Porquê? Porque ele viu que os povos dos hebreus estavam a crescer cada vez mais e eles quanto mais trabalho ele lhes dava, mais fortes eles estavam. Então ele disse assim, se eu mandar matar todos os meninos que nascerem, o povo vai reduzir. Então imaginem, a Miriam, que nós estávamos a falar no início, ia ter um irmão que estava para nascer. E assim nasceu esse irmão. A sua mãe guardou o seu filho durante 3 meses. Só que depois ela tinha que lançar ao rio como os outros meninos. Não é verdade? Já falas. E ela teve que então lançar ao rio. Ela então depois decidiu fazer um cestinho para lançar ao rio. Só que ela fez um cestinho diferente. Ela pôs tudo bem coberto para não entrar água, não é verdade? No rio. E depois... Diz, Rodrigo. Miriam tinha outro irmão. Mas não sei o nome. Eu vou falar desse outro irmão, chamava-se Arão. Exatamente. Mas a gente vai falar do irmão que nasceu agora, que era o pequenino, não é verdade? Tinha 3 meses. E esse irmão... então a mãe fez o cestinho e teve que lançar ao rio. E então lá fui. Mas ela disse à Miriam, quando eu lançar ao rio, tu vais estar atenta e vais vigiar o bebê que vai no rio. É, exatamente. E o que aconteceu foi então a Miriam fez o que a mãe disse, a mãe foi para casa orar e a Miriam ficou a vigiar o bebê que estava a passar no rio. E ela, a dado momento, ouviu umas vozes. Quem seria ela quando foi vir a filha do faraó com as suas aias, que ia lá para tomar banho? E a filha do faraó, quando via aquele cestinho também a passar lá à frente, disse às aias para ir lá pescá-lo. E ela, quando viu que dentro daquele cestinho tinha um menino, ela lembrou-se, este menino é para ser morto. Então ela decidiu ficar com aquele menino e Miriam, que tinha feito o que a mãe tinha obedecido, tinha lá e disse, se quiser eu posso lhe trazer uma mãe para cuidar dessa criança. E ela disse, boa ideia, vai lá buscar. Então Miriam foi a correr com a sua mãe, dizer que o seu filho, que a filha da faraó tinha chamado Moisés, iria ser cuidado por ela. Que alegria, não é verdade? E a lição que nós temos trazido aqui é que se Miriam não fosse obediente à mãe, ela não iria conseguir, ou seja, salvar a vida de Moisés, que depois teve uma história muito importante na vida do povo, não é? E devemos então ser bastante obedientes e confiar no Senhor como a mãe de Miriam confiou. Está bem? Diz, podes dizer? Chamava-se Joquebede. Muito bem. Então, muito obrigada pela vossa atenção e desejo um bom sábado. Podem ir agora para os vossos lugares.
O
Irmãos, vamos então fazer uma leitura de Atos 7, de 54 a 60. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E, expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Agora sim, devemos estar a ouvir melhor. Bom dia, irmãos. Que alegria que é podermos chegar mais um sábado e vir à casa do Senhor. O tema que vos trago para hoje, já devem ter compreendido, é acerca de Estevão. A meditação de hoje é acerca de Estevão. E o título desta meditação diz: Membros especiais precisam-se. Deixa-me só colocar isto aqui. Conta-se a história de um rei que tinha um jardim muito bonito e que certa vez ele foi ao seu jardim. E quando foi até esse jardim encontrou todas as flores murchas, estava tudo a morrer. Ele não percebia muito bem porquê, porque sempre tinha mandado cuidar daquele jardim da mesma forma que anteriormente. Não compreendia o porquê. Então, logo à entrada do portão tinha um grande carvalho. E ele perguntou ao carvalho que estava nesse portão o que é que estava a acontecer. Porquê é que ele estava a morrer. E então ele disse que estava cansado de viver e que tinha decidido morrer porque não era nem tão alto nem tão bonito quanto o pinheiro que vivia ao lado dele. O pinheiro, por outro lado, também já não estava bonito, já nem estava tão alto, estava tombado, todo murcho. E o rei foi-lhe perguntar: então, mas o que é que se passa? Porquê é que tu também estás todo desconsolado e todo triste e estás a morrer? Sabes, é que eu não dou uvas como a videira dá. Mas a videira também já não estava a dar uvas. A videira, por sua vez, ia desistir da vida. Sabem porquê? Porque ela não conseguia estar direita, nem dar frutos tão macios quanto o pessegueiro. O alecrim, por seu lado, estava todo choroso por não ser tão alto nem tão perfumado quanto a alfazema. E assim por adiante em todo aquele jardim. O rei não estava a compreender o que é que se estava a passar. Quando ele chegou ao pé de um pequenino amor perfeito, e nós temos também o privilégio de ter, logo à entrada da nossa igreja, eu sei que a Luísa tem um cuidado de ir plantando sempre ali amores perfeitos, e eles cada semana se vão reproduzindo, cada um mais bonito que o outro. Mas quando ele chegou perto desse amor perfeito, encontrou-o com o rosto levantado, bem disposto, radiante e animado como sempre o encontrava. Finalmente, amor perfeito, encontrei uma planta, uma flor que está bem disposta e que está animada. Porque o que eu tenho visto são sempre um grande desânimo e uma grande tristeza. Não sei como é que tu consegues, no meio de tanto desânimo e de tanto desencorajamento, te sentires tão animado. És a única flor que não está desanimada. Não estou desanimada, dizia o amor perfeito. Eu não sou muito importante porque sou pequenino. Mas pensei que se o Senhor no meu lugar quisesse ter um carvalho, um pinheiro, uma videira, teria plantado isso e não me teria plantado a mim. Por isso, eu estou determinado que se me plantou-me para que eu pudesse ser um amor perfeito. E estou determinada em ser o melhor amor perfeito que eu puder. Estevão era um servo de Deus. E
podemos dizer que Estevão certamente se enquadrou no perfil daqueles em quem o autor aos Hebreus escreveu, dos quais o mundo não era digno. Naquele jardim parecia que ninguém era digno, nenhuma planta era digna, ninguém se sentia digno, ninguém se sentia animado, ninguém se sentia com qualidades, apenas aquele amor perfeito. Vamos ver através do exemplo de Estevão o que Cristo quer que nós sejamos. Vamos ver através do exemplo de Estevão como é que ele era, o que é que ele fazia. E o texto que a irmã Nilza leu narra precisamente a morte daquele que foi considerado o primeiro mártir da nossa igreja. O primeiro mártir da igreja primitiva. Aquele que não se omitiu, aquele que não desistiu, aquele que foi fiel até à morte, aquele que perseverou. Mas afinal, quem era Estevão? Se nós formos um bocadinho atrás e recuarmos um bocadinho, um capítulo só, formos até o capítulo 6 do livro de Atos, nós podemos ver o que é que se estava a passar. Pouco depois da ressurreição de Jesus, foram escolhidos sete homens, 7 diáconos, foram escolhidos pelos discípulos. Isto porquê? Porque havia muito trabalho, haviam muitas viúvas da igreja, haviam grandes necessidades daquele povo. E os discípulos não podiam estar a satisfazer as necessidades físicas e outras necessidades do povo e também estar a satisfazer as necessidades espirituais daquele povo. Então era importante dividir as tarefas e era importante que alguém se ocupasse especificamente do cuidado das viúvas, de lhes dar assistência, de tratar dos cuidados da alimentação e disso tudo. E então foram escolhidos 7 homens. Dentre esses 7 homens estava Estevão. Estevão foi um desses 7 homens escolhido para que os discípulos pudessem ficar apenas com as partes e com as tarefas espirituais. Mas Estevão era um dos diáconos que se destacava. Ele destacava-se dos demais na fé, na graça, no poder espiritual e na sabedoria. Ele era alguém que realizava muito mais do que a obra especial que lhe tinham sido incumbidos, porque a tarefa de um diácono é algo muito especial, de um diácono ou de uma diaconisa. Neste caso estou a falar no masculino, porque estamos a falar de um homem. E então ele salientava-se pela sua obra especial e pela forma como a realizava. Ele salientava-se entre os principais na operação de milagres e na pregação do Evangelho. Mas por causa de todo este comprometimento com Cristo, por causa desta relação íntima que ele tinha com Cristo, por causa daquela tarefa que ele desempenhava tão bem desempenhado, com tanta fé em Cristo, com tanta vontade de ajudar os outros, começou a aparecer aquilo que nós hoje na lição da Escola Sabatina estudamos, hoje não, durante a semana, mas tivemos a oportunidade hoje de rever. Começou a surgir inveja, começou a surgir revolta, alguns começaram-se a sentir incomodados. E por essa razão, por causa desse todo comprometimento com Cristo, logo ele se tornou alvo dos judeus, que o que é que fizeram? O levaram perante o Sinédrio e sob acusação de blasfémia. Vamos ver, Atos 6, capítulo 6, versículo 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Começaram a discutir, começaram a pôr em causa aquilo que ele dizia, começaram a criticá-lo. Mas ele responde de uma forma diferente. Ele não vai atacá-los e ele responde às acusações fazendo apenas o quê? Uma rememorização da história de Israel. Ele vai contar de uma forma resumida, digamos assim, tudo porque aquilo que passou o povo de Israel e com muita intrepidez, ou seja, ele não estava tímido, ele não se sentia acanhado, ele não se sentia envergonhado. E ele com muito certeiro vai acusar os judeus. E vai acusar os judeus que se apegavam às tradições dos seus pais, que se apegavam àquilo que eles, às regras, às leis que eles próprios tinham criado e que haviam assassinado o Messias prometido. Isto atraiu contra ele ainda mais a fúria dos membros do Sinédrio e quando Estevão afirmou que Jesus estava de pé à direita de Deus, ele foi agarrado e foi apedrejado até à morte. Mas que características tinha este homem que fazia com que
aqueles membros do Sinédrio se sentissem tão revoltados e tão furiosos com ele? Porquê é que ele os incomodava tanto? O que é que ele tinha de diferente deles? E são 3 características que eu hoje gostaria de ressalvar e gostaria que nós pudéssemos falar um pouco dessas características. Eu peço aos irmãos que em cada uma destas características nós possamos fazer uma introspeção, possamos pensar quão perto ou quão longe eu estou desta característica de Estevão. Será que é isto que Deus também quer para mim? Será que esta é uma das características que Deus também quer que eu e que todos nós possamos ter na nossa vida? Vamos ver. Em primeiro lugar, aprendemos que Estevão era um servo cheio da palavra de Deus. Ele era um profundo conhecedor, não só das Escrituras, como também da história do povo de Israel. Ele, quando vai falar acerca da história de Israel, ele fala com conhecimento de causa. Ele sabia muito bem. Na sua defesa, ele passa em revista toda a história de Israel. E no capítulo 7, do versículo 1 até o 53, ele vai falar sobre aquilo que passou o povo de Israel. No seu discurso, ele não responde diretamente às acusações. Ele não responde às acusações que lhe diziam que ele blasfemava contra as acusações. A sua defesa apresenta o universalismo do Evangelho. Ele vai mencionar, vai falar de todo o Evangelho, vai falar de tudo aquilo que Deus fez por aquele povo, apesar das condições daquele irritar profundamente os seus acusadores. Ele vai falar e mostra que Deus não limita a apenas especiais. Deus não limitava o seu relacionamento apenas àqueles homens e mulheres que estavam no templo de Jerusalém. Ele vai mostrar que Deus era para todos. Ele vai falar que Deus é para todos. Não aconteceram em Jerusalém. Na cidade de Ur, de Arã, no Egito, no Sinai. E ele vem criticar e vem pôr a nu tudo aquilo que Por isso Estevão limita a sua narração da sua história gloriosa de Israel entre Abraão, aquele que não tinha filhos, mas a quem Deus tinha prometido uma grande descendência, até Salomão, o construtor daquele grande templo. E Estevão vai também mostrar outra coisa, vai também mostrar que o povo de Israel sempre foi rebelde. De rebeldia para com o seu Deus, mas que mesmo assim Deus nunca os abandonou. Mesmo assim, sempre rejeitaram os profetas, mas mesmo assim Deus, em todo o seu esplendor e em toda a sua glória e o seu grande amor por eles, nunca os abandonou. Em toda a sua argumentação, Estevão mostra ser um profundo conhecedor das Escrituras. Além de que conhecia os grandes feitos de Deus na vida do povo de Israel, o facto de ele falar, sendo um grande conhecedor daquilo que ele falava, transportava para ele uma grande autoridade. A autoridade essa que incomodava realmente aqueles que estavam à volta dele e incomodava aqueles que não estavam em comunhão também com Deus. Eles não conseguiam enxergar de que havia uma nova forma de adorar a Deus. Estava a surgir era o nascimento de uma nova forma de adorar a Deus. Deus dava-nos a graça de adorá-lo. Era Deus que nos concedia a graça. Não era pelas obras, nem era só pela fé, não era só por isto, era pela conjunção das duas. E por isso, Estevão estava a mostrar àquele povo o quão errado eles estavam. Se nós podemos ler em Atos 6, 11, Atos, capítulo 6, versículo 11. O que é que eles fizeram? Então, subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfémias contra Moisés e contra Deus. No 12, subvelaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo-o, arrebataram-o, levando-o ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Porque temos ouvido dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Estevão era um homem íntegro e a sua integridade era tanta que os incrédulos judeus tiveram que recorrer a mentiras, tiveram que subornar testemunhas falsas contra ele.
Já vimos aqui uma das características. Estevão era um servo de Deus que estava cheio da palavra de Deus e era conhecedor dessa palavra. Se nós continuarmos a ler em Atos, no capítulo 6, no versículo 5, nós podemos ver também, capítulo 6, versículo 5, podemos ver uma outra característica deste servo de Deus. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão... Esperem, peço desculpa, 6:5, está certo. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. O que é que eles fizeram? O que é que ele tinha? Era um homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ao lermos este versículo, nós podemos ver que Estevão era um homem cheio do poder do Espírito Santo. E era esse Espírito Santo que lhe capacitava para fazer aquilo que ele fazia. Ele fazia o quê? Vamos ver. No capítulo 6, no versículo 10. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava. Era a presença do Espírito Santo na vida dele que fazia com que ele falasse aquelas coisas acertadas. Era o poder do Espírito Santo que permitia que ele tivesse aquela ação, aquela fé, aquela integridade e aquela capacidade e sabedoria. Vamos um bocadinho à frente. No capítulo 7, no versículo 55, nós voltamos a ter a referência de que Estevão era cheio do Espírito Santo. Capítulo 7, no versículo 55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Tudo decorria desta ação do Espírito Santo na sua vida. Tudo decorria de Estevão permitir que Deus trabalhasse na sua vida através do Espírito Santo. Ele permitia que o Espírito Santo dominasse a sua vida. Mas temos mais uma característica. Nos versículos 56 do capítulo 7, vemos mais uma característica. No 56 e depois saltamos para o 60. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Depois, saltando para o 60, podemos ver, então, ajoelhando-se, clamou em voz alta, Senhor, não lhes imputes este pecado. Com estas palavras adormeceu. Os versículos 56 e 60 deste capítulo 7 de Atos dão-nos também a ideia de que Estevão era um servo cheio de esperança e amor. Primeiramente, esperança. Um servo cheio de esperança. Alguém no momento mais crucial da sua vida, estava em risco de morrer, como morreu, estava em risco de ser apedrejado, como foi, e ainda assim ele coloca todas as suas esperanças no seu Senhor. Quantas vezes, irmãos, na nossa vida nós não colocamos a esperança no sítio certo? Não colocamos a esperança no nosso Deus, que é capaz de fazer tudo, só Ele tem poder para fazer impossíveis. Quantas vezes na nossa vida estão à nossa volta pessoas que não têm esperança? Estamos esperançosos de alguma coisa, mas há sempre os incrédulos à nossa volta. Estevão era um homem cheio de esperança. Esperança no Senhor. Esperança naquilo que Deus poderia fazer por ele e cheio de esperança de que estava nas mãos do Senhor e que o Senhor iria fazer aquilo que era melhor para ele. E é precisamente nesse momento crucial de dificuldade, nesse momento em que está quase a perder a sua vida, em que ele vê os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Esperança era a palavra de ordem para Estevão. E esperança também é a palavra de ordem para nós nos dias de hoje. Esperança é a palavra de ordem para nós conseguirmos ver o céu aberto para nós também. Esperança é a certeza de que nós podemos nos salvar. A certeza que nós já podemos obter a salvação através de Jesus, não pelo nosso próprio mérito. Conseguimos ver Jesus e sermos servos comprometidos com a mudança da vida daquelas pessoas que estão vivendo num mundo de trevas. Falávamos hoje na lição da Escola Sabatina, aqueles que tiveram a oportunidade de ler o apontamento da semana, a pastora Rita falava da loucura e falava de uma mãe. Uma mãe que, estranhamente, a sua filha, desde pequenina, tinha um problema de câncer, tinha um cancro,
e os médicos não davam muita esperança de vida, mas ainda assim aquela mãe mantinha-se firme, mantinha-se com um sorriso nos lábios, mantinha-se com alegria, mantinha-se convicta de que a sua filha estaria bem, de que a sua filha estava bem. E os incrédulos, para os cristãos era mais fácil entender a atitude dessa mãe, mas para os incrédulos era muito difícil. E isto porquê? Porque a filha tinha uma doença mortal. E aquela mãe permanecia sorridente, permanecia bem disposta, permanecia calma. E ela dizia, a razão da minha serenidade, a razão da minha alegria e da minha serenidade tem a ver com o facto de que eu sei que a minha filha está nas mãos de Deus. Eu sei que a minha filha está com o melhor médico possível. E eu vou aceitar qualquer que seja a decisão de Deus. Eu sei que Deus sabe o que é melhor para a minha filha. Eu sei que, se Deus achar que é melhor que a minha filha adormeça agora, pois muito bem, eu vou aceitar essa decisão. Apesar de me custar ficar sem ela e apesar do grande amor que sinto por ela. Mas eu tenho a certeza que Deus está ao leme. Eu tenho a certeza que a minha filha está nas mãos de Deus, por isso eu não tenho o que temer. Extraordinário. Extraordinário exemplo de esperança, de fé, extraordinário exemplo de comunhão com Deus. Só com comunhão com Deus é que podemos ter esta esperança. E se nós tivermos esta esperança, as pessoas que estão à nossa volta serão contagiados. Geralmente uma pessoa bem disposta tem tendência a animar os que estão à sua volta. Uma pessoa esperançosa também tem tendência a trazer esperança aos que estão à sua volta. Bom, se ele acredita, se ele tem esperança, se ele é feliz, se ele tem alguma coisa de bom na sua vida, então eu também quero. Eu também quero saber o que é que ele tem que o faz ser assim. E nós podemos ser um exemplo. Nós sabemos que testemunhar, não precisamos testemunhar com palavras, às vezes apenas com a nossa atitude, com a nossa forma de estar. Nós podemos também testemunhar e podemos mostrar aos outros que temos aquilo que estudamos hoje na escola sabatina, a loucura da cruz. Sim, porque para os incrédulos é uma loucura. Sermos crentes, acreditarmos naquilo que não vemos, mas nós sentimos a presença do Senhor na nossa vida. Nós temos muitas provas de que o Senhor nos salva, nos guarda, nos protege e nos está a amparar. Sem esperança perdemos o gosto pela vida. Se não há esperança, se não acreditamos, se não há nada que nos possa mostrar que há algo melhor do que este mundo em trevas, então não há gosto pela vida, não há vontade de continuar a viver. Mas nós temos a esperança que Jesus vai voltar e nos vai levar. O exemplo de Estevão para nós esta manhã diz respeito a sermos uma igreja com esperança. De sermos uma igreja que faça diferença neste mundo tão cheio daquilo a que podemos dizer desesperança ou desinteresse pela vida. Mas Estevão não era somente cheio de esperança. Ele era também cheio de amor que havia transformado a sua vida. Ele demonstrou muito amor aos seus opositores com aquelas palavras. Tal como Jesus disse na cruz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Estevão também, no momento em que estava a ser apedrejado, pouco antes de morrer, também disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Ele demonstrou muito amor aos seus opositores, aquelas testemunhas que o levaram ao sinédrio e que agora estariam a apedrejá-lo até à morte. Ainda assim, ele pede ao Senhor que não lhes impute aquele pecado, que não lhes atribua a culpa daquilo que eles estão a fazer. É neste momento de martírio e sofrimento que Estevão invoca o Senhor e clama por aqueles que são os seus inimigos. Ele morreu como Cristo. O seu exemplo, esperança e amor. O próprio Jesus nos convida a amar-nos uns aos outros, como Ele mesmo nos amou. E eu gostaria, irmãos, de concluir com uma frase de um defensor da fé cristã no segundo século, Tertuliano. Ele disse: o sangue dos mártires é a semente da Igreja. Talvez nós não conheçamos a verdadeira história do cristianismo. Estamos a ter a oportunidade de conhecer um pouco mais desta história através das meditações matinais deste ano. Talvez essa história não tenha sido contada sob a ótica dos mártires. Precisamos ter consciência de que somos herdeiros de uma história de homens e mulheres que sofreram, por serem crentes e por seguirem a Cristo. Precisamos aprender a honrar essa história. A história é essa que teve um Estevão que foi apedrejado, um Pedro que morreu crucificado
de cabeça para baixo por dizer não merecer morrer como o seu mestre, Tiago, que foi decapitado por Herodes cerca de 10 anos depois da morte de Jesus, André, que foi crucificado numa cruz transversalmente, ou seja, a cruz em vez de estar assim, estava assim. Filipe, que sofreu martírio em Heriápolis, foi açoitado, trancado numa prisão e posteriormente foi crucificado. Bartolomeu serviu como missionário na Arménia e em vários países. Traduziu o Evangelho em Mateus para a língua índia e propagou naquele país. Na Arménia, ele foi golpeado até à morte. Tiago pregou na Palestina e no Egito e aos 94 anos foi surrado, foi maltratado e foi apedrejado pelos judeus. Paulo pregou diligentemente o Evangelho em muitas nações. Chegou ao ponto de evangelizar um continente inteiro. Foi muito perseguido até ser apanhado por Nero e lhe terem degolado. Já João, o discípulo amado, foi salvo por milagre da sua morte numa caldeira de óleo quente. João foi o único discípulo a escapar de uma morte violenta. Talvez nós pensemos, está bem, mas isso foi nessa altura. Isso já foi há muitos anos atrás. Isso agora não acontece. Acontece, irmãos. Aqueles que têm contacto com a internet, muitas vezes nós recebemos informações de cristãos em países distantes que estão a passar por torturas, estão a ser recriminados, estão a ser discriminados. Mesmo hoje em dia, no nosso meio, no nosso mundo, há muitas pessoas que sofrem perseguição por serem cristãos. E eu gostaria que o exemplo de Estevão e de todos estes mártires pudesse causar impacto na nossa vida. E eles morreram acreditando em Cristo. Nós não podemos falhar ao primeiro obstáculo. Nós não podemos deitar a toalha no chão, não podemos desistir ao primeiro problema que se nos surge. Estevão não desistiu, ele estava a ser apedrejado e continuava a seguir a Cristo e continuava a ter esperança em Cristo. Que nós também possamos fazer isso na nossa vida. O Senhor nos convida a sermos uma igreja conhecedora da palavra, a sermos uma igreja cheia do poder do Espírito Santo, a sermos uma igreja cheia de esperança e de amor. Se vivermos a plenitude destas características, tal como Estevão, de certeza que o nosso testemunho fará a diferença na vida de muitas pessoas, até que essas pessoas possam também conhecer o nosso Salvador Jesus. Irmãos, que o Senhor possa encher a nossa igreja de crentes como Estevão, que nós possamos, nesta caminhada para a nossa santificação, nesta caminhada para a nossa salvação, que nós também possamos, transformando o nosso caráter e possamos transformar as nossas características para sermos pessoas melhores, mais cheias de esperança, com mais amor, e que nós possamos a cada dia fazer estudo aprofundado da palavra do Senhor. Estevão pode não ter tido um fim digno na sua vida, neste mundo, mas com certeza que quando Cristo vier, os anjos vão buscá-lo ao túmulo para que ele possa abraçar Jesus. E o meu desejo também é que todos nós possamos nos encontrar nesse dia e possamos também, juntamente com Estevão, abraçar o Senhor Jesus. Amém. É uma esperança que nós temos de ver Jesus face a face. E vamos entoar as estrofes do hino número 444, Face a Face. Face
Querido, bom e amado Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque Tu nos deixas estes relatos maravilhosos para que nós possamos aprender com o exemplo dos outros. Ó Senhor, nesta hora queremos muito Te pedir que nós possamos ser amores perfeitos do Teu jardim, Senhor. Que nós possamos ter a esperança, a alegria e a certeza, Senhor, de que um dia estaremos com Estevão, contigo lá no céu. É tudo o que pedimos, não começamos, mas em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém.